CIAVES 2024. O Presente Rural no CIAVES 2024 e nós recebendo autoridades aí do Brasil inteiro que estão passando para visitar o nosso stand aqui no CIAVES também. Junto comigo, Paulo Armando da Embrapa Suínos e Aves. Primeiramente, um prazer recebê-lo no nosso stand. Então, o prazer é tudo meu poder participar do trabalho de vocês, que é muito importante para a divulgação das tecnologias, né, na área de produção de suínos e aves. Paulo, hoje você teve uma palestra referente à climatização, né, de granjas. Então, já vou fazer a primeira pergunta para ti. Quais são os principais desafios enfrentados em granjas que não têm climatização? Então, a gente vem trabalhando já com a parte de climatização já há algum tempo, mostrando para o produtor brasileiro, para o técnico, de que o Brasil é um país, embora sendo um país tropical, mas cuja temperatura é mais elevada, mesmo assim é importantíssimo a parte de climatização, tanto para enfrentar os picos de calor, como no caso da região sul, o inverno. Isso reflete a climatização no desempenho, no ganho de peso dos animais, na conversão alimentar. Então, esse trabalho é muito importante nesse sentido. Então, o objetivo nosso foi mostrar, num trabalho que realizamos junto com a Mantris, de mostrar os benefícios que existem da climatização quando bem aplicada na produção de suínos. Essa é a pergunta agora. Quais os benefícios que o produtor tem em ter uma granja bem climatizada? Bom, o primeiro benefício é que a alimentação dos animais serve para ganho de peso e não para enfrentar a luta contra o calor ou o frio. Então, muitas vezes, os suínos, no caso do inverno, eles consomem alimento, porque são animais homeotérmicos, para manter a sua temperatura basal. E no caso do verão, ao contrário, eles não comem, evitam a alimentação, porque senão eles vão passar no estresse térmico. Então, esse é um grande benefício. A alimentação ser direcionada para ganho de peso. Isso melhora muito a conversão alimentar. O que nós mostramos no nosso trabalho é que nessa conversão alimentar é possível ganhar no mínimo 40 gramas por quilo de ração. E qual que é a metodologia que vocês utilizam para fazer essa medição? Então, no trabalho que nós realizamos, nós comparamos dois sistemas, climatizado contra um sistema convencional, que é um sistema não climatizado, ou seja, aquelas granjas que usam ventilação natural. No sistema climatizado nós tínhamos exaustores e todo um sistema de automação que mudava a velocidade interna e a vazão de renovação do ar dentro de uma faixa pré-estabelecida. E também, quando era necessário aumentar a temperatura interna, existia uma fonte de calor que abastecia, que aumentava essa temperatura. Então, com isso, nós tínhamos um sistema climatizado, controlado, contra um sistema natural, que é o que a grande maioria dos produtores utilizam, fazendo o manejo de cortinas. Se é muito quente, ele abre as cortinas, se é muito frio, ele fecha as cortinas. Então, e aí nós desenvolvemos 4 lotes de produção de suínos e avaliamos qual a diferença entre animais criados num clima, em temperatura controlada, contra o outro que é apenas com manejo de cortinas. Em termos de produtividade, o que mais vocês conseguiram analisar? Bom, em termos de produtividade, além da conversão alimentar, que é melhor para o sistema climatizado, os animais ganham 5 quilos por animal a mais comparando os dois sistemas. Então você imagina um grande produtor com 5 mil animais, são 3 lotes, são 15 mil lotes por ano, ganhando 5 quilos por animal. É um valor bem expressivo. Também fizemos avaliação da emissão de gases.
no sistema climatizado contra no sistema não climatizado. No sistema climatizado, a gente consegue controlar a emissão de gases. Então, a gente tem uma redução dessa emissão. Tá? Fizemos um trabalho também junto com uma universidade de comportamento animal. E o que a gente observou? No sistema climatizado, os animais não ficam disputando o alimento com o outro, não são agressivos ao outro, porque não estão em estresse térmico. Sim. Então, conforme aumenta a temperatura interna, o animal começa a entrar em estresse térmico, começa a lutar entre eles. Porque, imagina, numa baia não tem muita coisa para fazer, não tem um atrativo, sim, então ele vai lá e morde o outro. Enquanto que quando o sistema é climatizado, ele se alimenta, dorme, caminha, alimenta, dorme, não tem aquele comportamento agressivo. Sim. Uma coisa que talvez acaba pesando muito em relação à climatização é o investimento, né? O custo desses equipamentos. O senhor tem uma base de valores para poder passar para os produtores, para o pessoal que está nos assistindo? Então, nós fizemos uma avaliação econômica comparando os dois sistemas. Quanto custa automatizar uma granja, e em relação para 2.100 animais em crescimento e eliminação, em relação a outra não climatizada. O sistema, no final do trabalho, mostrou que ganha de 2,5% a 5% por quilo de peso. Tá? Quando nós comparamos os dois sistemas. Quais são as principais tecnologias e equipamentos utilizados hoje na climatização? Bom, na climatização, basicamente são placas evaporativas, exaustores e um controlador que vai, conforme a necessidade, e um sistema de aquecimento, né? Conforme a necessidade, ele aciona o sistema de aquecimento, aumenta a vazão de retirada de ar dentro da instalação. Uhum. As placas evaporativas, se tem muito calor, são acionadas para redução da temperatura interna. Então são esses equipamentos básicos que nós trabalhamos. Outro trabalho que a gente aproveitou e fez foi a questão da emissão de gases. Também é possível fazer um controle de gases com o manejo dos dejetos internamente, onde a gente faz retiradas a cada 15 dias, no máximo 21 dias, e com isso a gente reduz a emissão de gases. A gente tem que analisar que dentro de todo esse contexto aí a gente já está falando de bem-estar animal também. Bom, o bem-estar animal é uma variável que eu considero muito importante, porque os animais vão nos demonstrar como é que eles estão percebendo aquele ambiente. Por exemplo, se um leitão, se tem uma corrente de ar forte, os leitões começam a se agrupar para se defender daquela corrente de ar. Então significa que eu estou com uma velocidade excessiva, acima da necessidade que vai prejudicar o comportamento do animal. Enfim, tem outros comportamentos agressivos que a gente percebe no comportamento animal. É que o sistema produtivo são multivariáveis. Sim, sim. Então a gente tem que perceber qual a variável que tem um peso maior em função da climatização. Sim. Por exemplo, se nós compararmos a região sul do Brasil, onde tem um clima mais ameno, mais frio, com o centro-oeste, que é hoje lá a grande preocupação é com o calor, mas nesse calor os animais têm um comportamento diferente do que os animais criados numa região mais fria. É bem diferente de região para região, realmente, né? Apesar de estar trabalhando com os mesmos animais. Né? Genética mesmo, alimentação é mesmo. Bacana. Paulo, para a gente fechar aqui, quais seriam as recomendações da Embrapa para os produtores que querem adquirir a climatização? Quais as orientações que o senhor daria aí no final dessa entrevista? Então, hoje o Brasil começou a despertar para essa área de climatização, essa área de controle. Nós já estamos falando em suinocultura 5.0. Uhum. A minha recomendação é que os produtores procurem empresas que já têm experiência, que já têm expertise no meio e que façam bons projetos. Bons projetos que são adequados para aquela condição
vamos dizer, socioeconômica do produtor. E não busquem, vamos usar uma palavra, aventureiros, porque a gente tem visto muita gente, muitos produtores hoje em busca de automação, em busca de tecnologia, serem, infelizmente, vamos dizer, a palavra pejorativa, enganado por pessoas que não têm conhecimento técnico e usam projetos e equipamentos, por exemplo, faz o mesmo projeto para avicultura, para suinocultura, sendo que as necessidades dos suínos e de aves são muito diferentes. Um exemplo que eu posso dar, na avicultura eu consigo colocar velocidades do ar interna até 3 metros por segundo. Na suinocultura isso é um desastre. Então, muito cuidado, procurem bons técnicos, procurem boas empresas que já têm experiência na área. E também acho que pode até entrar em contato com o pessoal da Embrapa, né? Para ter um melhor direcionamento e saber o que mais precisa para poder alinhar bem a sua granja, né? Nós podemos dar algumas recomendações para os produtores, nós podemos formação de técnicos produtores, cursos para entender o que significa ambiência. A ambiência são muitos fatores onde eu preciso dominar cada um deles. Então, não adianta, vamos um exemplo, faço uma granja com todas as características, os conceitos técnicos, mas não me preocupo com o manejo de dejetos. Então eu vou ter uma emissão de gases que vai contribuir para o mal-estar desses animais. E outras coisas mais simples. Faço uma granja, compro equipamentos de uma empresa especializada, bons projetos, e aí eu coloco como isolamento térmico nas laterais cortinas de RAF. Então tudo que eu investi não se perdendo. Eu tenho uma perda de calor muito grande. Então são pequenos detalhes e que são muito importantes. Coberturas isoladas termicamente, posição do aviário, posição da suinocultura, saber predominância de ventos, uma série de fatores importantes no entorno da granja. E Paulo, vocês conseguiram já estipular um percentual de quantos produtores já estão utilizando climatização, quantos não utilizam, uma base disso? Olha, infelizmente eu não tenho esse dado, porque no Brasil começou agora, eu diria assim, uns 3 anos para cá, um incentivo maior. Por exemplo, os produtores que foram para o Mato Grosso, estão havendo a necessidade, em função do impacto do calor, de começar a climatizar as granjas agora. No Mato Grosso do Sul já existe uma tendência muito grande de climatização das granjas. No sul do Brasil, eu digo sul, vamos chamar os 2 estados, Santa Catarina ainda não se despertou para isso. Paraná já tem um trabalho muito interessante com as cooperativas. Climatização principalmente nas fases de maternidade e gestação. E estão começando agora nas creches, mais para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas sempre com cuidado com os projetos. É como eu brinco, placa evaporativa funciona, mas na creche eu vou usar 1 a 2 meses por ano. É como eu colocar uma piscina na minha casa, com experiência própria, eu uso 1 vez por ano. É para bonito. Tá certo. Então, muito cuidado com os projetos quando for trabalhar com climatização. Legal, Paulo, a gente só tem a agradecer. A Embrapa sempre foi um grande braço aí para o Presente Rural, sempre apoiaram os nossos projetos, as nossas ideias aí, sempre colaboraram com o nosso jornal. A gente só tem que agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, vir aqui bater um papo para a gente e esclarecer, né, para o nosso produtor aí, que sempre está tentando melhorar e que as melhorias estão aí e tem um amparo legal aí para conseguir fazer isso. Muito obrigado, parabéns pela sua palestra, foi muito instrutiva e pelas informações aí passadas pelos nossos produtores também. Eu que agradeço o Presente Rural, que um grande informativo que leva a essas atualizações, essas tecnologias, chamando a atenção do produtor
para que ele tenha um direcionamento. Nós não podemos errar. Isso. Essa que é a realidade. Isso aí, errar custa caro hoje, né? Sem dúvida. Gente, muito obrigado. Continuem conosco, acompanhando tudo que está acontecendo aqui no CIAVES 2024. CIAVES 2024. Oferecimento: Blink, Boehringer Ingelheim, Globo Aves, MK Sabe, Munters e Oligo Base.